Boa tarde, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a todos. Amados, para quem não me conhece, missionário Eduardo, mais uma tarde aqui trazendo esse lindo trabalho que é a leitura do livro de Salmos. Hoje estaremos lendo o Salmo 60. Esse Salmo, ele trata da questão de Davi estar angustiado sobre uma perda da guerra. Davi atravessava uma fase muito difícil da sua vida, né? Que ele estava sendo abatido pelos seus inimigos. E nesse salmo aqui, eu lendo, pelo que eu entendi, esse salmo Davi, ele começa, né, rogando a Deus, pedindo a Deus clemência, e ao mesmo tempo depois, lá no final, ele mostra que Deus é o único socorro bem presente dele, que ele não pode vencer os seus inimigos com a força da sua mão. Ele não pode derrotar os exércitos com a força da sua mão ou com os seus exércitos. Então no finalzinho do salmo ele fala que não existe, né, saída com os homens, mas sim com Deus, que Deus pisará os inimigos. Então o que eu quero deixar hoje aqui, amados, que às vezes a gente pode estar atravessando um momento difícil da nossa vida. Por mais que a luta seja grande, por mais que a situação seja contrária, vamos dar um exemplo, por mais que a gente perdeu uma pessoa querida, por mais que a gente terminou um relacionamento, perdeu um emprego, né, recebeu uma notícia de uma doença, a gente não devemos desanimar, a gente não devemos nos abater. Temos que colocar as nossas forças, né, no Senhor, buscar auxílio no Senhor, porque não adianta a gente ir buscar auxílio, amados, no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, num parente, porque as frases que eles vão falar pra gente são frases de efeito. E Deus, ele vai nos consolar. Deus, ele é o nosso consolador, pode ter certeza. E além de ser o nosso consolador, ele é a única, como Davi mesmo fala, ele é a única saída que temos para vencer essa batalha. Pode ser um emprego, pode ser uma doença, pode ser uma perda, né, de um ente querido, uma perda, né, de algum bens, de alguma causa. A gente devemos confiar no Senhor. A gente devemos estar sempre, né, rogando ao Senhor, buscando no Senhor, para que Ele possa sempre nos dar o seu socorro. E Davi, o que ele mostra nesse salmo para nós é isso. A guerra para ele estava sendo difícil, ele estava sendo abatido, ele estava perdendo. E ele fala em certo momento: Senhor, por que viraste os teus olhos? Por que esqueceste do teu povo? Né? Acaso tenho eu, né, tramado contra ti, feito algo contra ti? E há detalhes que conta, amado, que tipo assim, Davi, ele fala que eles estão perdendo a guerra porque eles pecaram. Ou seja, o pecado veio sobre eles e eles acabaram o quê? Recebendo. Deus, né, se fechou com eles. Deus não estava mais ali com eles, porque Deus ele não habita no pecado. Um trecho bíblico que tem, né, de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado, Jesus ele olha e fala: Pai, por que me esqueceste? Né? Por que me abandonaste? Naquele momento onde Deus se faz em silêncio, naquele momento onde Deus se aquieta, porque todo o pecado da terra, toda a sujeira da terra ali, toda a iniquidade da terra está sobre o Filho de Deus, está sobre o Filho do homem. Agora chega a arrepiar, amados. Naquele momento, a sujeira do mundo veio para o Senhor para levar o meu pecado, o seu pecado. Então naquele momento Deus, ele não habita onde há pecado. Naquele momento Deus, vamos dizer assim, Deus virou as costas para o seu filho. Mas em seguida, né, que Jesus mesmo pega e fala: em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Já estava consumado. A palavra mais bonita que tem na Bíblia, eu acho que a palavra mais magnífica que existe na Bíblia: está consumado. Ou seja, naquele momento tudo que era, né, pecado, sujeira, a nossa liberdade de poder orar a Deus, o nosso livre arbítrio de poder se achegar
a Deus para orar, sem precisar que alguém orasse por nós, um sacerdote, né, alguma pessoa, sem que a gente tivesse que contar os nossos pecados para um ser humano. Você não precisa contar o seu pecado para um ser humano. Você tem que contar seus pecados para Deus. Contar aquilo que te aborrece para Deus, não é para um homem. Um homem não vai te ajudar. Então o homem não precisa saber do que acontece com a sua vida. O que eu aprendi, o que eu vejo, o que Jesus deixou para nós foi isso. A gente não, quando Jesus foi crucificado, que Ele levou sobre si o nosso pecado e que o véu se rasgou ali naquele momento, a palavra de Deus ali estava dizendo: não existe mais intermédio entre você e eu, que era o sumo sacerdote, que era, né, os mestres da época. Ali estava eu e você. O Senhor fala: agora sou eu e você, pode falar que eu te escuto. Então, amados, naquele momento, aquela palavra consumado é uma das palavras mais importantes da nossa vida. Amém? Estarei fazendo aqui a leitura. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta para nós, abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo duras coisas, fizeste-nos beber vinho da perturbação, desde um estandarte aos que temem, para o arvoreiro, no alto pela causa da verdade, para que os Teus amados sejam livres. Salva-nos com a Tua destra e nos ouve. Deus disse à sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é o Gileade, meu é o Manassés. Efraim é a minha força, Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de me lavar. Sobre o Edom lançarei os meus sapatos. Sobre as Filístias jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até o Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com o nosso exército? Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Amém? Então Davi aqui no finalzinho ele fala: vão é o socorro dos homens. Ou seja, não adianta pedir socorro aos homens, que não vai resolver. Então, amados, o que você tiver de fazer, confie no Senhor, ore e busque no Senhor, que vai dar tudo certo. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que Deus possa nos dar, Pai, um ótimo final de semana, um ótimo final de tarde de sexta-feira. Conduza seus filhos tranquilo para casa. Que o retorno deles, Pai, para a sua casa, ou aqueles que estão saindo para trabalhar, Pai, seja abençoado. Cuida dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus seguidores. Aqueles que aqui comigo estão, aqueles que estão chegando, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, desde os nossos pequenininhos até os nossos idosos. Pai, cuida da minha família, da minha filha e da minha esposa. Eu te peço, meu Deus, visita os meus familiares e não deixe, Pai, nenhum dos meus, Pai, inscritos aqui, conhecidos, amigos, Pai, sem a Tua proteção. Aos que me pedem oração, que Deus vá ao teu encontro, que Deus sara as tuas feridas, que Deus coloque sobre você a destra dele, que tudo possa ser restaurado e a sua vida esteja sempre debaixo das mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu desejo, que eu profetizo nessa tarde para você, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, uma boa tarde.